filho com o único propósito, certo? Mostrar a verdade para ele. Não é mostrar a verdade para um e esse um levar para todos. Certo? O Senhor não chamou um apóstolo. Ele chamou porque é mais fácil do que ter duas mentes pensantes perturbando. Então é perturbado. Né? Tinha três ali que eram os pés, Pedro, Tiago e João. Pense em três cabas decentes, né? Filho do trovão, né? Jonas, né? Era nomezinho, né? Nome básico deles. Então, mas o Senhor diz uma coisa bem interessante aqui para vocês, através do apóstolo Paulo, que chamou bem na Bíblia. Bem pesado. Bravo tudo. Respeito. Humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da paz ou da perfeição. Amém. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados em um só corpo, sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus e com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vossos corações. Esse versículo 16, para nós, é um versículo que pode dizer assim, é chave, sabe? É um versículo para você orar, ler, ruminar, absorver, porque quando diz assim, habite ricamente em a palavra de Cristo, instruí-vos, ensinai, aconselhai-vos, mutuamente, com toda a sabedoria. Não é sabedoria humana, por isso que não foi lá para Coríntios pregar com sabedoria humana, mas sabedoria bem do homem. Certo? Então, essa é a vida da igreja. Isso aqui é o resumo do que tem que ser nossas reuniões. É verdade. Entendeu? Instruir-nos, nos aconselhar, certo? Nos aperfeiçoar, nos ajuntarmos para desfrutarmos, compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos dado, sabe? Nos fortalecermos, unirmos no vínculo do amor, nos conhecer. Quanto mais conheço Minervino, mais eu tenho que amá-lo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu conheço a Cristo e a obra que Cristo realizou por mim, mais eu amo. Sabe? O problema é que eu vou falar o seguinte, os irmãos estão na situação de Jó, sabe? Oferecendo sacrifícios a Deus pelos pecados. É o que é isso? O pecado. É assim mesmo. Certo? Mas não conhece. Só conhece Deus porque ouviu falar que Deus é justo. Então tem que ser justo. Olha, Deus é santo, tem que ser santo. Mas será que Deus está interessado na minha justiça, na minha santidade? Não. Ele tem que ser minha justiça. Ele tem que ser a minha santidade. Nossos irmãos não sabem disso. Os irmãos não têm essa realidade. Ele nos santificou. Ele nos santificou, Ele nos justificou. Amém. Amém. O que é que eu posso fazer para Deus? Nada. Eu gosto da parte do discurso de Jó, quando Jó falou um versículozinho. Eis que meu Redentor vive. Eu creio que esse versículo ali, Jó já começou a abrir os olhos. Eu estou nessa situação porque eu não conheço a Deus. É porque as pessoas pensam que é por obras, né? Exato. Buscar. Mas se frustram. Exato. Que a obra a nossa obra, ela é como um trapo de imundícia, a nossa própria autojustificação pela obra é como um trapo de imundícia, não serve para nem para o futuro. É verdade. Nem o futuro quer. Então, resultado, quando Jó diz essa frase no seu discurso, há uma mudança de atitude da parte dele. E Deus ali, a partir dali, faz calar o homem, tá certo? E Deus começa a falar e mostrar para Jó quem é ele. Jó, eu agora vou falar para você quem sou eu. Eu mesmo vou falar com você, Jó.
Não quero que você escute os seus amigos, eu não quero que você escute o que você já escutou dos patriarcas antes de você, o que você escutou de boca de quem quer que tenha sido, esqueça. Certo? Você vai ouvir agora da minha boca. Se essa não for a nossa condição, irmãos, de ouvirmos o Senhor falar em nós, não queiram, certo? O Cristo que Tassiano está falando para vocês. Posso até ajudar vocês falando do Cristo que eu tenho. Temos até um livro que diz que Cristo tenho eu. Né? Bom, o meu Cristo, irmãos, é maravilhoso. Amém. O Cristo que é colocado lá em Cântico dos Cânticos é mais alto, se destaca entre cabelos negros como a palha da palmeira, né? Alvo e rosado. O meu Cristo é superior a isso. Certo? O meu Cristo é superior a isso. Agora, eu estou falando do meu Cristo. É esse o Cristo que eu tenho. Que está sendo Formado em mim. Isso. Então, como vamos tomar agora assim, o Tassiano está falando desse Cristo dessa maneira, eu quero também ter esse Cristo. Tá certo? O que você vai fazer? Estou agradado comigo e Tassiano, fala mais de Cristo para mim. Né? Eu quero ouvir mais desse Cristo que tu tem. Não, irmão. Ele quer se revelar para nós como ele se revelou ali para Jó. E foi falando para Jó, onde eu estava assim fazendo isso, onde é que eu estava? Eu estava fazendo, onde é que você estava? E aí Eudes, sabe? Eudes, eu te formei, né? Eu te teci, eu te dei essa barba, esse galo. Seu Madruga, né? Foi o que esse Cristo que você já conheceu. Por isso que esse Cristo tem que habitar ricamente em nós. Amém. Sabe? Ricamente em nós. Paulo fala que as insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, ele tem riquezas que são insondáveis. Ele quer nos mostrar as suas riquezas. Temos exemplo negativo de mostrar a riqueza no Velho Testamento. Né? O rei foi mostrar o que tinha de riqueza no templo. Certo? A curiosidade e a gula da Nabucodonosor vieram roubar tudo. Né? E levaram o povo como escravo. Não é essa riqueza que o Senhor quer mostrar para nós. Que a traça vem, corrói, que o ladrão quer tomar. Ele quer mostrar a sua pessoa. Isso. Sabe? Que é maravilhoso. Então, essa realidade que nós temos que ter e que infelizmente não é falado lá para os nossos irmãos. Eu estava lá em casa, quase que eu me levei de briga lá em casa. Mas assim, às vezes, eu falei outro dia que é melhor tocar violino para vaca do que às vezes falar de Cristo ou dessas coisas para os irmãos. Sabe? Isso é uma frase de um amado irmão nosso. Ele disse que era mais fácil tocar violino para vaca e a vaca prestar atenção. Certo? E o cara fez uma experiência, começou lá no Açúcar-Cachorinha, né? Chegou na beira do oceano lá, começou a tocar violino, as vacas pararam de pastar e vieram para perto da cerca, quando ele estava tocando violino. Ele disse que é mais fácil você tocar violino para vaca ouvir do que às vezes você falar a verdade para os irmãos. É verdade. Porque muitas vezes os irmãos não querem ouvir a verdade. Eles preferem ficar naquela situação de Jó, só de ouvir falar. Não querem ver com seus olhos. Não querem ouvir com seus ouvidos. Aí disse, falou assim. Aí nós hebreu, né? Eu estou muito romance com ele. Estou com muito romance com Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Tem uns pontos aqui em Hebreus 12 que é muito usado para talvez para subjugar os irmãos. Na verdade, usam a palavra para subjugar, para escravizar os irmãos. Né? E Hebreus, normalmente, eles leem essa parte de Hebreus, né? Capítulo 12. 13. Então, vou fazer aqui alguns versículos, vou ler um salteadamente, né? Para a gente ver alguns pontos aqui. E pelo menos não lê. Acho que o Minervino vai recordar disso aí, que nós devemos comer, você só essa comunhão com o André.
Mas eu fiz algumas subdivisões em Hebreus. Eu sou meio doido, sou zorotão na cabeça, e eu não gosto do que o povo faz, eu vou fazendo atrás. Primeiro ponto. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, nós, visto que temos rodear-nos grande número de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tem nos a servir, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, aí eu vou parafrasear aqui Filipenses, quando Paulo diz: esquecendo das coisas para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação para a qual fui chamado, que é ser vencedor, filho maduro, varão, na vinda de Cristo. Isso é o meu anelo. E é por isso que esse propósito aí. é esse propósito de nós estarmos na vida da igreja. Esse Cristo que eu quero na vida em mim, que eu quero conhecer mais e mais, é com esse propósito. Foi para isso que ele me chamou. Por ser, me tornar vencedor. Tá certo? Aí depois tem firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Trocar a alegria que lhe estava proposta, certo? Porque minha vida não é mais minha. O Gálatas fala o quê? Não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora na carne, não é para mim aproveitar, é para Deus aproveitar dela, fazer a sua vontade na terra. Tá certo? Então por isso que minha vida está oculta justamente em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, irmão, aí também eu serei manifestado em glória. Amém. Senhor Jesus. Certo? É isso que eu aprendi. É isso que eu tenho que passar para os irmãos, porque os irmãos também têm essa mesma realidade. Do que está dentro da Do que está dentro da Escritura, do que já está dentro de mim. Verdade. Porque essa palavra já está dentro de mim. Amém. Essa palavra aqui, irmãos, que nós estamos lendo, é Cristo. Amém. Essa palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Soprou-se para dentro de mim agora. Onde está a palavra que é Espírito e vida? Está em mim. Quem é essa palavra? É Cristo. Primeiro capítulo 1 de João, no princípio, né? Meu Deus dos céus e a terra, lá em Gênesis. Mas aí o Senhor disse o quê? Que o princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra é Deus. É, o original grego não diz era ou é um Deus, não. A palavra é Deus. E se fez carne. E se fez carne, que tabernaculou, que habitou no nosso meio como homem, semelhança da carne pecaminosa. Que tudo foi feito Por meio dele, nada do que foi feito, sem ele se fez. Amém. Amém. Nossos olhos viram Viram, e ouviram. nossas mãos apalparam O verbo da vida. o verbo da vida. Amém. Onde é que está o verbo da vida? Está, como o André falou, nossa comunhão é vertical com o Pai e horizontal com os irmãos. O verbo da vida está em cada um de nós. Amém. Eu posso apalpar o verbo da vida através dos irmãos e ver através dos irmãos esse verbo sendo pronunciado, esse verbo sendo espalhado. Certo? E como você fala, né? Sobre a gente não pregar Cristo da boca para fora. Não. Mas Cristo para dentro das pessoas. Certo? Se você conhece ele, isso vai acontecer. Amém. Versículo 13: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fadigueis, desmaiando em vossas almas. É cansativo, os dias, porque são maus, os dias são maus. Sabe? É trabalho, é afazeres, sabe, o sol tá de rachar, o calor, é fadigante a nossa vida nessa terra. É fatigante mesmo, mas você fica, sabe, é terrível. Viver nesse mundo não é fácil. Mas o Senhor disse que tem bom ânimo. Ele venceu. Né? E ele que está em nós vai vencer. Certo? Não nos caiamos, né, com joelhos trópegos, não vem mais. Não, pelo contrário. Sabe, lá em Isaías fala que nós somos como as águias. Os nossos os jovens, nós somos jovens. Você acha que
anteriormente, mas o que tinha proposto para frente, a boa terra, as riquezas da boa terra, o desfrute que eles teriam da boa terra. Se eles vivessem ali mais 10 anos, eles viveriam 10 anos de desfrute pleno. Se eles vivessem 20, era de desfrute pleno da boa terra, prometida aos seus pais. Sabe? O versículo 4. Não esqueça o 4. Vamos pular um pouquinho. Vamos para o 12. Esse aqui, né, depois a gente, a questão da disciplina, sempre na Bíblia. A disciplina na Bíblia não é pela vida. Eu vou parafrasear um pouquinho aqui, porque aqui ele fala da questão disciplinar aqui, né? A disciplina. Pronto. Porque o Senhor corrige. O capítulo, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. Quem ama e quem açoita é o Pai. Amém. Quem é teu pai? Cristo. Quem é teu pai? Não era Beto da Vox. Nunca foi. Enquanto vivo, ele te disciplinava. Enquanto vivo, ele ia te disciplinar. Porque ele era a autoridade representativa de Deus em você. Isso. Mas depois que ele morreu e que você ganhou a Cristo, quem te disciplina agora é o Deus, é o Senhor. Não é Cassiano, porque é teu irmão mais velho. Não é o Júlio, que é mais velho, né? Que é teu irmão mais velho. Não é o Minervino que, entre aspas, te gerou em Cristo. Não. É o próprio Senhor que vai te disciplinar na hora que for necessário. É verdade. Eu tenho recebido algumas livros, né? Eu tenho, né? Foi Cassiano que disse que estava disciplinado? Não. O açoite está vindo, nem, né? O Minervino não bate de cacete, se bater seria bom. Você está passando direto. Tá? Pronto. Não é preciso, irmão. Isso aí, vou te dar, William. Eu passo ali, está lá o William, tá agarrado, né? No Baiucas. Opa! Tá no Baiucas, não. Olha, tá lá no Baiucas. Ali eu vejo, né? Eu vejo. Aquele cara, eu vou disciplinar ele. Não, sem participar da mesa do Senhor, sem levantar no local de reunião. Está disciplinado. Eu vi assim. Cara, o que é que eu tenho a ver contigo? A palavra me diz é o seguinte, que eu tenho que te amar. E se te vejo em pecado, que não seja volta a comunhão contigo e te resgatar do pecado para que tu volte para a vida. Quando eu disciplino, agora é que eu vou mesmo. Estou ferrado, perdido por 1, né? Como diz, perdido por 10, pronto. E vai. Isso leva as pessoas, sério, irmão, leva irmãos a se desesperar ao estágio supremo que fica depressivo e até suicídio. É verdade. É mesmo? Certo? Tem casos desse tipo de disciplina humana que leva os irmãos à depressão e ao suicídio. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso aí, diz que o maior índice de suicídio está dentro das denominações. Aí eu até comentei embaixo e disse, sabe por quê? Porque os homens estão disciplinando os homens em vez de amar. É verdade. É mesmo. Aí você mata os irmãos por causa da disciplina A humana. justiça é de Deus. O pai, É. quem açoita. Toda disciplina. Esse versículo, do versículo 4 por diante, vem falando da disciplina que o Senhor vai impor. Mas é o Senhor, aqui não é para mim, como entre aspas, pastor, pegar aqui, eu vou disciplinar os irmãos. Isso aqui não é para mim. Isso aqui é para o Senhor. Paulo está falando aqui para os hebreus, que eram os hebreus, certo? Que era olho por olho, dente por dente. Pega em pecado, apedreja. Pega a açoita, certo? Quem vem disciplinar é o pai. Quem é o pai de vocês? É Abraão. Abraão está morto. Agora quem é o pai de Abraão? É Deus. Então é Deus que vai disciplinar. Não é mais vocês que tem que disciplinar os homens. Deixa que Deus cuida. De quem é a igreja? De quem é o corpo? Se tem um membro doente no corpo, quem é que vai determinar que tem que tomar remédio? É o cabeça. É a cabeça quem decide se eu vou ou não precisar de remédio. É a cabeça que vai me levar ou não para o hospital. O Senhor pegou a igreja, estava açoitada no meio da estrada, toda arrebentada. Roubaram, bateram, certo? Estava lá a igreja. Decreto aí. Certo? No meio da pista, jogada. Certo? A igreja estava toda ensanguentada. Aí passou o poderoso,
Meu nome. Assembleiano. Passou uma assembleiana, foi um líder religioso assembleiano. Tá desse jeito aí, Era porque batista, a quem mão era? de Deus está pesando sobre ele, deve estar em pecado. Mas quem era? Era adventista, Mas é esse assim, que era. Um líder religioso. É só assim né? mesmo. Passou outro. O músico, olha. É nada, era o servo, que música não tem nada a ver com Levi. Levi nem, acho que nem tocava. Agora batizar os caras com Levi também. Pentecostal quem é? Tá, isso aí tá ferrado, isso aí tá desse jeito, pecou demais. Deus matou. Vai morrer. Certo? É assim que o homem vê a igreja. Certo? Aí o que é que Deus fez com a igreja que estava lá disciplinada, arrebentada, toda desorganizada? Aí alguns até, agora vou entrar na parte escatológica, né? Diz que Deus vai deixar a igreja passar pela grande tribulação, que é para ficar daquele jeito que estava lá. Né? Eu acho que deve ser baseado nisso. Agora tem um meu insight aqui, né? Deve ser baseado, vai deixar a igreja ser açoitada para depois casar com ela, né? Aí o Senhor pega o que? Faz o quê? Porque aquela igrejinha que estava ali, toda arrebentada. Passa vinho na ferida, unge, o vinho vai para trazer uma cicatrização, bactéria, né? Uma bactéria por causa do álcool, passa o azeite, que o azeite ajuda a cicatrizar, certo? Mas a situação estava meio ruim, ele bota em cima do seu próprio animal, né? E leva, o Senhor levou a gente no jumentinho, quando ele montou lá. Você não entrou no jumentinho? Pronto, aquele jumento tanto era nós como nós estávamos sobre o jumento. Nós estávamos em Cristo. E o Senhor nos leva e nos deixa numa estalagem. Nos deixa guardados na esfera da vida. Certo? Nos deixa guardados na esfera da vida, protegidos de todas as intempéries, de todos os dados inflamados do maligno, que ele nos deixou na igreja. Certo? E chegou para o dono da estalagem lá, né? Aquele irmão mais velho, aquele irmão, né? Disse, olha, cuida dele. Certo? Toma 2 denários, certo? E quando esses 2 denários acabarem, não tiver recuperado, não tiver pronto para sair daqui como vencedor, certo? Andando sobre suas próprias pernas, cuida, continua cuidando dele, porque quando eu voltar eu te ressaço. Eu vou te pagar o que for necessário. Amém. E hoje nós estamos na vida da igreja, irmãos, certo? Recebendo os ensinamentos de Deus, do próprio Cristo, ainda. Porque os 2 denários não venceu ainda. Mas se vencer, o Senhor ainda vai parar. Certo? Isso é a disciplina do Senhor para nós. Nos encontrou na sarjeta, arrebentado, quebrado, e nos trouxe para a vida da igreja. Isso é um aspecto, tá certo? E nos está recuperando. Amém. E ao mesmo tempo aquela pessoa que estava ali jogada, toda arrebentada, tinha sido assaltada e quebrada todinha, também era a igreja. Certo? Porque nós somos a igreja. Se nós estávamos naquela condição, a igreja também estava naquela condição. Certo? Mas o Senhor está nos cuidando. Amém. Queria ver do 12. O 12 diz assim. Eu quero falar alguns pontos assim. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trocos e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tem dom de cura na igreja? Tem. Ah, mas o cara... Agora é você. Mas André tem uma mão que, né, no parto, né? Houve um problema e houve um dano. Ele ficou com a mão mais curta. Mas tu já foi curado, né, André? Já foi curado. Tá mas a tudo mão certo dele já. está tudo certo. Porque a esperança dele não é nesse corpo físico que está aqui dele hoje, mas ele sabe que vai ter um novo corpo. E nesse novo corpo vai ser 100% perfeito. Sabe qual era a doença do André? Eram os pecados. Ele era idólatra, tá certo? O defeito, não é o defeito físico, irmão, aqui que o senhor está falando. Certo? Os joelhos trópicos aqui, irmãos, o manco, o coxo, o cego. Não, isso não é defeito físico, não. Nós éramos espiritualmente cegos, surdos, mudos, mancos, coxos. Tínhamos a mão ressequida. E alguns de nós até tinham... raiva na nossa mente. Eu era alcoólatra, vivia um terreno de macumba, matava bicho. Irmão. Tava terror. Acabou. Não queria não contratar você como Não. Nem isso.
prestou quê? não pra isso Nem não, o ele isso lá. ele queria. Prestou não, irmão, pra isso não. Sério? Cara, mas é tão ruim que não presta nem pra isso aqui. Mas o Senhor me curou, irmão. Amém. O Senhor tirou todos os demônios que estavam por perto, me levando para esses lugares. O Senhor me deu uma visão, certo? Que eu era cego. O Senhor me tornou agora uma pessoa que fala que eu era surdo, mudo, inclusive era gago. Não é? Ainda gaguei, se fizer muita raiva. Entendeu? Então, é essa cura que o Senhor quer fazer conosco. Não é a cura do nosso corpo físico, o nosso corpo físico vai se degradando cada vez mais. Por causa da consequência do pecado, a doença, é tudo. Certo? O nosso corpo físico, como Paulo fala, se corrompe. Mas o homem interior, ele se renova. O homem interior se fortalece no conhecimento pleno de Cristo. Vamos 18 agora, né? Ora, não tendes chegado ao fogo apalpável, ardente escuridão, e as trevas, e a tempestade. Ao clamor da trombeta e o som da palavra, tais que, quando ouviram, suplicaram que não falassem mais. Porque eu quero dizer assim, eu espero que nós não estejamos por aqui. Isso aqui seja como uma advertência para nós, para que nós nos preparemos, para que na vida do Senhor nós sejamos tomados por Ele. Amém. Certo? Amém. E não passemos por a situação de vermos até a pessoa que tocava nas coisas eram apedrejadas. E serão apedrejadas. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas o que eu queria dar ênfase era do 25 por diante, e esse aqui é que é bom. Os deveres. Mas é os deveres, irmão, segundo a vida. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como irmãos uns dos outros, temos deveres diante do Senhor e diante uns dos outros. Verdade. Mas é segundo a vida. Não é segundo regras humanas. Você pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não toque naquilo. Opa, você está em pecado que você fez tal coisa. Não é por aí. Certo? É pela vida. Vamos lá. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Primeiro ponto aqui. Quem nos adverte é do céu. A advertência para Tassiano não é de André. A advertência para você que estava lá no Baiucas não é de Tassiano. Tassiano pode até ver e chamar você para ter comunhão. Verdade. Mas quem vai te dizer e vai te advertir é o próprio Senhor. Certo? Ele pode até nos usar para levar uma palavra para você e você cair em si, se arrependa e volte para a comunhão. Mas a advertência vem do céu. Do céu, não é dos homens. Não é que adverte, não é os homens que advertem. Certo? 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa mostrar as coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Peraí, o versículo 28 diz que eu recebi o quê? O rei. Eu preciso de alguém para dizer que eu recebi esse reino? Alguém precisa dizer para mim que eu recebi esse reino? Inabalável. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Peraí, quem é que serve a Deus? É os outros por mim ou eu sirvo a Deus? Se eu sirvo a Deus, eu não tenho que prestar contas a homem nenhum. Eu não tenho que prestar conta a ninguém. Você não tem que prestar conta a mim se estou evangelizando, se não estou evangelizando, se estou fazendo a vontade de Deus, se não estou fazendo a vontade de Deus, se está em pecado, se não está em pecado. Não tem que fazer isso. É para a designação é assim. Tem que prestar É diante de Deus. E nós temos que responder. Como meus deveres na vida é estar diante de Deus e responder diante de Deus. Mas o versículo, pulando agora, aí vamos para o capítulo 13. Porque diz assim, né? Para nós sairmos fora do arraial. É tudo pela vida. Aí, em relação aos deveres, certo?
mais deveres, viu? Diante dos homens, né? Diante da igreja, certo? Diante dos irmãos, mas é pela vida. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos. Amém. Temos que ser hospitaleiros, tem que receber uns aos outros. Você está recebendo, não está recebendo na sua casa. Só a marcha, Está né? recebendo anjos, mensageiros. Ele deu mensagem, todo mundo deu sua mensagem aqui. Ninguém tem asa aqui, né? Está bem cortado. Eu queria doar. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Como cristãos, temos que manter nosso padrão de vida com nossa esposa, nossa família, tementes a Deus, aos pés do Senhor, criar filhos, né, com temor ao Senhor, certo? Se já teve 200 mulheres, esqueça as 200, fique só uma em casa, certo? É Verdade. Olha pra mim, né? É como eu também nunca tive. Aí já chamava. Então, é assim, nós temos que ter agora um outro padrão. É. Nosso dever agora é, se éramos assim, esqueçam. Certo? Vamos lá. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Está difícil a situação financeira, todo mundo. Está fácil não. É a sangue comendo. Mas tem faltando alguma coisa? Eu posso dar um testemunho, irmãos, que eu passei situações terríveis. De sair para deixar água no fogo com sal. E sair para ver se eu conseguia arroz para cozinhar. E não tinha mistura. Saía para fazer cobrança, que eu vendia livro, e ia cobrar e não conseguia nada. Para poder ir para outra cidade, eu vivia de carona, porque eu não tinha dinheiro de passagem para pagar. Se fizesse a passagem, eu tinha comprado uma coisa. Ia fazer cobrança, não aparecia o dinheiro da cobrança, voltava de carona de novo. Assim, resolvi passar na caixa para ver se na conta lá foi esse ponto, né? Não tinha nada. Não tinha nem dinheiro para tirar o saldo. Aí dinheiro para tirar a cá. Mas a gente encontra pelo caminho uma amada irmã que estava sozinha em casa, disse que estava com um banquete e não queria comer sozinha. Vamos juntar a panela lá em casa. Entendeu, irmão? Não deixa, o Senhor não deixa. Você pode até comer um feijão puro, bebido, como o pessoal costuma dizer. Mas, irmão, é uma delícia. Que enche o bucho. Tá? Só feijão e farinha, já comi. Só feijão e farinha. Mas é muito bom. Já comi arroz e nuggete. Nuggete eu chamo aqueles empanados de frango. Já comi. Só arroz e nuggete. Mas irmão, que delícia, irmão. Mas nunca faltou. É bom. Né? E ainda por cima um dia chega, liga para ele, tá assim, vem que tá indo para sua casa. Eu digo, ah, maravilha. Glória. Glória a Deus, irmão. Amém. Vem. Olha, tá indo 5 irmãos. Eu digo, misericórdia. Amém, irmão. Só tinha arroz. Bom. E aí digo, faz arroz e come arroz. Aí vai ficar chinesinho, né? Vai comer arroz. Ainda come pão, que é para. Né? Mas aí, de repente, a gente sai na porta assim, avisa assim, fulano chegou lá no 10, né? E aqui no 10, trouxe uns 10 quilos de peixe, tá tadinho já. Quero uns 2 quilos. Não, de jeito nenhum, manda pra cá. Ó. Mas graças ao Senhor que quando aqueles que estavam ouvindo, irmão, trouxeram feijão, trouxeram arroz, trouxeram charque, trouxeram tudo que eles tinham que comer e ainda sobrou. Sabe? Então, irmão, o Senhor cuida de nós, irmão. É verdade. Eu não tenho que estar preocupado com o que há de comer, de vestir. Você fala, o Senhor deixa bem claro, o próprio Senhor diz isso. Paulo aqui só está parafraseando isso aí. Entendeu? Porque o Senhor vai cuidar. Certo? Amém. O dever meu é só aguardar e esperar dele. Isso. Tá bom? E assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem poderá fazer os homens? Aí depois tem a parte espiritual. Essa é boa. Lembrai-vos dos vossos guias. Opa! Aí agora vamos lá. Eu tenho que lembrar dos meus guias. Eu tenho que lembrar aqueles que antes vieram antes de mim, que o Senhor usou para me mostrar a verdade. Né? O meu guia já dorme no Senhor. O Marco Lima, que cuidou de mim lá em Garanhuns, o Senhor botou para cuidar de mim em Garanhuns, né? Que o Senhor me resgatou. Ele é o Senhor hoje. Eu honrava ele? Honrava, irmão. Sabe como é honrar um irmão que me mostrou, né, a palavra como o Senhor queria que eu visse? Perseverando.
permanecendo, me tornando um fruto de justiça. Sabe? Que o trabalho dele no Senhor para me resgatar não foi vão. É isso que é honrar os meus guias. Honrar aqueles que vieram antes de mim. Que vieram antes, que apacentaram o Marco Lima, que apacentaram outros e outros até chegar a mim. Eu tenho que honrar todos eles. Até chegar em Cristo, lá 2000 anos atrás. Né? Para saber que está lá em João 15,16, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos designei que vades e deis fruto, e frutos que permaneçam. Amém. Tá certo? É para cumprir o que Cristo falou. Quem é o meu verdadeiro guia? Quem foi que me chamou? Quem foi que me designou para dar fruto? Cristo. Amém. O homem foi só um vaso, um instrumento que o Senhor usou para me conduzir, para me guiar até Cristo. Amém. É esse, eu vou colocar assim, o significado de guias. Não é autoridade sobre mim para dar regras e ditar o que eu tenho que fazer. Do que eu posso ou não. Certo? Vamos lá, mas aqui aí tem, vamos avançar, né? 15 diz, porque Jesus, pois, ofereçamos a Deus, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu não preciso confessar a nenhum outro homem. Eu só preciso que os meus lábios puros dar louvores e confessar diante do Senhor o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem, mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se apraz. Mútua cooperação, sacrifício. Está aqui, irmão. Nós estamos aqui tendo comunhão e oferecendo Cristo a Deus. Nessa comunhão há uma pessoa que está sendo apresentada diante de Deus pelo nosso falar, pela nossa cooperação, pela nossa comunhão. Cristo. Amém. E Deus se agrada disso aqui, dessa reunião, desse viver. Certo? Porque é esse viver que Ele estabeleceu para nós e é nessa perseverança que nós temos que permanecer até que Ele venha. Amém. Isso é a vida. Não é impondo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não pode fazer isso, você tem que... Não. Isso é lembrar dos guias, né? Isso é lembrar do que eles fizeram antes de nós. E nós continuarmos a fazer. Obedecei aos vossos guias. Versículo 17 de novo, né? Vem aqui. E não serem insubmissos, ou serem submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitará a vós outros. Interessante que esse versículo é muito usado para dizer que Os caras vão prestar. prestar conta de nossas almas, né, apresentar nossas almas diante de Deus. Eu não estou apresentando nem a minha. Só a vida dos outros. Né? Eu não apresento nem a minha. Se brincar, o Senhor diz, eu não quero não, tu está cheio de coisa ainda. Vai lá, morre mais um pouquinho. Morre mais. Né? Morre mais. Mas eu tenho que ser submisso aos meus guias. Como é que eu sou submisso a Marco Lima? Já morreu. Como é que eu sou submisso? Vou colocar lá o Otman ali. Já morreu. Como é que eu vou ser submisso a Lutero? Morreu. Como é que eu sou submisso a Pedro, a João, a Tiago, aos apóstolos? Já morreram. E aí, irmão? Eu vou ser submisso a quem hoje? Digamos, o meu guia, entre aspas, morreu. Pobre do Senhor. Né? E aí? Eu tenho que ir para Cristo, então. Amém. Eu devo submissão a Cristo. E para honrar aqueles que vieram depois de Cristo, que chegaram até mim, eu permaneço na presença do Senhor, desfrutando conforme foi, Paulo fala, né? Conforme vos entreguei. Eu recebi, e o que eu recebi, vos entreguei. E ele diz que louvam que eles mantêm as tradições. Meus guias deixaram algo. E eu permaneço nesse algo que eles deixaram, que eles receberam de Cristo. Irmão, a vida da igreja começa em Cristo, termina em nós. E a igreja que é Cristo.
é a igreja que é Cristo. Verdade. É tudo, irmãos, pela vida. Não é por imposição de homens, ou porque os homens vão nos apresentar a alguém. O máximo que os homens podem fazer é chegar até nós, pregar o Evangelho e nos levar a crer em Cristo, que é o nosso pastor, que é o nosso sumo pastor, que é o nosso sacerdote que se ofereceu como sacrifício uma vez por todas, Amém. que é o nosso guia e que é verdadeiramente aquele que nos conduz até Ele. É. Homem nenhum tem condição de nos conduzir a ninguém, a nada. Só Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Amém. Quem apresenta minha alma diante de Cristo é o próprio Cristo em mim que apresenta. Se eu me ousar fazer, é fogo estranho. E ele me fulmina. Eu tentar oferecer um sacrifício a Cristo, ele me fulmina, porque é fogo estranho. Isso. O próprio Cristo em mim tem que se oferecer, se ofertar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu mesmo Vai não. não vou. Estou na cruz. Eu não vou. É Cristo em mim É verdade. que me apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Amém, irmão? Só para fechar. Certo? Orai por nós. Pois estamos persuadidos a termos boa consciência, desejando a todas as coisas viver dignamente. Orar por aqueles que estavam hospitais? Sim. Se estão vivos ainda. Se estão mortos, eu não vou orar por morto. Tá domingo. Eu não vou orar por Marco Lima. Eu no meio do Senhor. Quando ele estava vivo, meio doente já, eu disse, Senhor, faz a tua vontade. Se ele já cumpriu, né, o tempo dele aqui na terra, guarda ele. Tá certo? Guarda. A irmã Ana, eu sempre tenho uma comunhão com ela, a esposa dele, a irmã Ana Elza. Eu digo, irmã, como é que você está? Ela disse, muito bem. Tenho certeza que Marcos foi porque estava pronto e o Senhor tinha cumprido todo o propósito através dele aqui na terra. E sabe qual é a minha alegria? É em saber que o Senhor usou um irmão amado e que esse fruto que ele gerou, através do labor de amor. Quem é o amor, irmãos? Ele amava tanto a Cristo que o labor do amor de Cristo gerou outros. E esses outros permanecem. E esse fruto que permanece é imputado a ele como justiça. E pela fé, esses frutos que permanecem, para ele é a coroa. Que é que Paulo fala, vós sois minhas coroas e coroa e glória. Amém. Amém. É isso, irmãos, que é honrar nossos guias e sermos submissos aos nossos guias. Não vos deixei de congregar, como é costume de alguns. Esses alguns que deixam de congregar, eles não sabem o que é submissão. Eles não têm como, não honram aqueles que foram antes dele. Não honram nem o próprio Deus. Não honram nem a Cristo. Verdade. Quem deixa, o Senhor diz, o meu coração não se apraz naquele que retrocede. Por que ele não se apraz? Porque ele não honra nem Deus. Ele não honra nem os pais dele. Ele não honra ninguém. Quem retrocede, quem deixa a presença de Deus, irmãos, é porque não conhece a Deus, não reconhece a obra de Cristo, não tem nada de Cristo neles. Pesa. Não ganharam nada do Senhor, por isso eles retrocedem, por isso eles abandonam a fé, por isso eles abandonam a vida da igreja, por isso eles até abandonam o cristianismo. Porque eles não honram a Deus, não honram a obra vitária de Cristo na cruz. Não viram nada. Amém. E essa segunda condição que fala do guia é como se fosse prestar conta. Como se fosse. Como é oração subordinada causal, é acaso eles fossem representar, acaso, mas não vão. Tem um versículo em Romanos que eu faço uma ação agora no meu que cada um dá conta de si diante de Deus. Dará conta de si mesmo diante de Deus. Então ninguém tem que pastor
fulano de tal, como é falado aí, e nas denominações, vai representar minha alma. Coisa, está tudo errado. Isso. Tudo errado. Está tudo errado. Não, Porque é o Senhor, é com você e o Senhor. Na verdade, quem criou esse sistema, eu vou colocar assim, segura só um pouquinho, minha vida. Quem criou o sistema, entre aspas, de nicolaítas e balaíns, é o entrar da igreja, o sistema mundano político, Isso. que tem os reis, é que o povo de Israel foi. O Senhor queria reinar no povo de Israel como um todo. Ele não queria que alguém reinasse sobre o povo. Certo? O Senhor nunca quis colocar uma autoridade sobre o povo. Ele queria ser essa autoridade sobre o povo. Mas o povo não aceitou. O povo quis o quê? Um rei. Como as nações. A igreja, quando se misturou com a política, digamos, ela passou a ter uma administração como as nações. Hierarquia. Criou o rei, certo? Leigos. O rei lá em cima, no trono, certo? Os seus ministros e o popular lá nas cadeiras. Mesmo sistema. Não muda nada. O sistema político dentro do cristianismo, dentro da igreja. E isso é o que nós, na vida da igreja, batemos de frente. Por isso, não somos bem vistos, somos considerados, entre aspas, heréticos, somos uma seita, porque nós não aceitamos um sistema político, secular, demoníaco, dentro da igreja, administrando a igreja. A igreja é administrada pelo Espírito Santo e pela vida. Amém. Por isso que Somos antímpas. Aí, para concluir aqui, Hebreus 13, né? Amém. Ora, Ora. o 20, né? 20, 21. Ora, o Deus de paz, Hebreus? Hebreus 20, 13 e 20. 13 e 20. 13 e 20. Peraí, Ora. Achei. Está na Bíblia ainda. Ora, o Deus de paz, Sim. pelo sangue do concerto eterno, Amém. tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, Grande grande pastor das grande ovelhas. Jesus Cristo, pelo sangue da eterna aliança. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, Oh, para vai. fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável. Amém. Senhor Jesus. Então, o pastor da nossa vida, que ele fez o conceito, ele é que nos aperfeiçoa. Amém. Ele. E opera em nós, né? E perante a ele é agradável. Senhor Não Jesus. leia isso. Não leia. Você tem que subir isso a ele. Claro. Cadê o restante? Não tem não. Só lê esse versículo lá da submissão que vai apresentar. E essa submissão, irmão, Está tão próximo ainda, mas Não é negocinho, né? Para o cara poder. Eu vejo que é grave, porque quando eu saí da denominação, o que disseram para mim é que a mão de Deus ia pesar sobre mim por ter desafiado a autoridade religiosa. o ungido de Cobertura Deus. espiritual. Perdeu a E isso é cobertura. diabólico, velho. Cobertura espiritual você encontra dentro da quimbanda, do candomblé, do centro espírita, Mas do hinduísmo. de Cristo não. Cristo não tem essa cobertura não. E a única cobertura que o cristão tem é, como está escrito no Salmo 91, é a sombra do Onipotente, onde a gente descansa, que é Cristo. E o ungido é Cristo. É. Nós estamos debaixo da unção de Fica Cristo. me amaldiçoando, dizendo que eu ia sofrer isso porque eu toquei num ungido de papai. Tá ligado? Um cara pecador que nem eu, pô. Isso é doido. Paulo escrevendo para Timóteo, ele coloca uma coisa bem interessante. Que a igreja ela tem os presbíteros, tem os diáconos, né? Presbíteros e diáconos, tem até ali o padrão para os presbíteros e diáconos. Eu não estou qualificado nem para ser irmão, imagino presbítero e diácono, né? Mas o Senhor, ele diz que tem os presbíteros, tem os diáconos, e que aquele que se afadiga da palavra é merecedor de dobradas. Não, ali diz honorário. A tradução diz honorário. Honorário, às vezes, você pode pensar que é dinheiro. Mas, na verdade, honorário e honra, certo? Em grego, é a mesma palavra. Não tem uma divergência tão grande. Então, é honra. É o que nós estamos falando em Hebreus. Como é que eu vou honrar aquele que é meu guia?
Se eu souber, por acaso, que está passando por uma dificuldade entre as financeiras e eu tenho condição financeira de ajudá-lo, eu vou honrá-lo com meus bens. Tá certo? Então eu não vou naquela ideia, a mão de Deus está fazendo sobre a vida dele, por isso que ele está passando por aquela situação. Não. Mas se eu tenho condição, monetariamente falando, financeiramente falando, de honrá-lo com meus bens, eu vou honrá-lo com meus bens também. Se a igreja, como um corpo, como a casa de Deus, tem um irmão, entre aspas, que é precioso no nosso meio, certo? E esse irmão está passando por dificuldades financeiras, nada mais justo do que a igreja honre ele com bens materiais, para que ele não venha, junto com sua família, padecer. Tá certo? Isso que é ofertar. Por falta de viveres. Isso é ofertar. E não precisa ser, entre aspas, dinheiro. Nós já praticamos isso lá em Garanhuns, um período que um irmão entre nós, era um irmão que servia com a gente, e ele estava passando por uma dificuldade, ele ficou desempregado, família, criança, filho recém-nascido, certo? Nós fomos no supermercado lá, como irmãos em Cristo, fizemos uma feira lá para ele passou 2 meses, uma feira para a criança, para tudo, de fralda a leite, que tinha, que fez, tá certo? Mas ele nunca ficou sabendo de onde foi que veio. O supermercado simplesmente chegou na porta dele e entregou a feira. Ele sabia que tinha sido a igreja? Sabia. E ele só foi lá e sabe o que ele disse? Agradeça ao Senhor, porque Ele olhou por mim. Amém. E me supriu a minha necessidade. Agora sim, olha, o irmão está assim, está chegando aí, olha. O irmão ia ficar constrangido, não ia nem poder agradecer a Deus, porque ele sabia que tinha sido eu. Aí ia chegar assim que eu lá, vejo, o irmão Tassiano me mandou uma feira, estou com 2 meses, que eu vou passar 2 meses. Acaba morre de vergonha isso lá. Pelo amor de Deus, irmão. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de Cristo. E o Senhor disse que a mão direita beca, a esquerda não vê. Até acertei dessa vez. Tá certo? Entendeu? Que seu amigo mais íntimo não saiba. Isso. Tem que ser algo entre você e Deus. Você quer honrar um irmão, quer honrar um presbítero. Ah, nós precisamos aqui, temos 1000 irmãos e não tem quem cuide dos novos. Foi feito lá a separação, 7 homens cheios do Espírito para cuidar das mesas, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, né? Daqueles novos que estavam chegando. Foi. Eles tinham remuneração? Não. Mas se eles estivessem precisando financeiramente de alguma coisa, seriam supridos? Seriam. É verdade. Seriam. Tá certo? Então, se entre nós tiver um irmão que diga, irmão, tem muitas pessoas, não precisa ser cuidadas, os irmãos não têm tempo, todo para regularmente, eu me disponho a servir em tempo integral e cuidar dessa parte que os irmãos não têm tempo. Nada mais justo do que nós, que não temos tempo hábil, suprimos o irmão para isso? Sim, podemos, mas tem que ser tudo segundo a vida, segundo a direção do Espírito, segundo a necessidade. Você leu, né, em Coríntios, certo? Que o Espírito vai dar conforme a necessidade do corpo. Vou colocar assim, a necessidade da igreja. Não porque eu quero, ou porque o irmão quer, certo? Mas o Senhor vai suprir. Um irmão vai ser direcionado, o irmão vai se propor, ele vai ser aceito e ele vai ser suprido. A igreja pode suprir um irmão, nesse caso, para isso. Mas não quer dizer que aquele irmão ele vai ser o irmão que vai ter um destaque e que vai ser o cara, que vai ser o pastor, que vai ser o líder e que de agora por diante vão prestar conta a ele. De maneira nenhuma. Ele é tão irmão quanto nós, até melhor. Vai ser menor do que todos. Porque ele vai ter que estar servindo a todos. Mais do que qualquer outro. Não é por causa que ele está sendo suprido, entre aspas, mas é que ele propôs a ser servo dos conservos. Entendeu? Ele se propôs a ser servo dos conservos. Por isso que eu não estou qualificado para ser presbítero, porque eu não gosto de ser servo dos conservos, não. Eu sou meio durango aí. Amém. A questão, né? O Senhor que efetua tudo em todos. Isso. Né? E todos os dons na igreja, de Efésios 4 e de Coríntios 12, é do Senhor. E com um fim proveitoso a ele. E esse irmão proveitoso à igreja, aqui é o povo de Cristo que é ele. Isso. Já na denominação são diferentes, que eles falam assim, de caso, cargos na igreja, né? Não existe isso. Aí eles já usam isso, eles misturam essa parte, eles não entendem. Aí é outro evangelho. Isso mesmo. Aí é outro evangelho.
É perdão. A introdução outra do nicolaísmo com o balaísmo junto. Aí vem Clero, Cristo. leigo. Aí se você tem que ter esse cargo, senão você não vai ser salvo, fazer isso e aquilo outro. É assim na denominação. Uma intimação, né? É, intimação, mano. Uma pá de merda. Se você não cumprir aquilo, você vai ser disciplinado. É assim que funciona. Mas funciona lá, mas para Deus não. Não é pra Deus não. Quem nos justifica É. é Deus. Por isso que Quem eles não nos conseguem urge ouvir o evangelho. é Deus. Eles não conseguem ouvir o evangelho. Você fala, ele não quer saber não, disso aí, não sei o quê. É mais fácil você falar para o macumbeiro e dizer amém e o crente dizer, tô fora. É Porque verdade. o filho das trevas, eles creem e tremem, pô. Eles reconhecem o senhorio de Cristo. E o crente não, é rebelde. É interessante isso. É rebelde. Essa é a situação que eu sinto assim, a gente fala para os irmãos, eles até ouvem. Mas depois ele vai pegar uma opinião, entre aspas, daquele pastor e desmancha tudo que nós É falamos. verdade. Entendeu? Aconteceu isso comigo já. Se eu vou perguntar ao meu pastor. Fala assim. O cara vai assim, desmancha tudo, acabou. Você, Tá certo. você jogou pérola aos porcos, mas é quase por aí. Ei, mas é mesmo. Tô parado. Até como a gente tendo mais cedo, a gente está discutindo, né? Essa questão. Não discuti nada. A gente tem reunião. Cara aí, eu te quero. Esse negócio. Não vejam só, né? É aquela questão, né? E independente ou não, se ele vai perguntar ao pastor ou não, eu vou falar a verdade. Se ele vai falar ou não fala, eu quero que ele fale mesmo. É. Porque aí, de quem vai ser a responsabilidade, minha ou dele? É verdade. Quem vai ser, o senhor vai cobrar de quem? Nós, como atalaia, o sangue está na cabeça dele. O senhor disse que o sangue está na minha mão daquele que eu não falar. Né? Aí eu falo sobre o Caio. O Caio fala o quê? Se Deus botar na minha mente para eu falar mal de mim mesmo, eu falo. Imagina dos outros. Entendeu? Então, eles podem fazer o que quiser, mas a minha função, eu sou de Araia, é falar a verdade. É verdade. Isso. Agora, depois que eu falar a verdade, Eu atendo ele. ele ouvir e não cumprir, a minha responsabilidade não dele. foi. Pois é, eu não posso deixar de falar a verdade. É verdade. Se ele quer ouvir, é problema dele. Quem vai cobrar? Sou eu. Não. Se não vem de quem? Nas minhas costas? Não, eu tirei, meu irmão, isso nas minhas costas. Eu falei. Entendeu? Se ele escutou ou não, eu não posso deixar de falar a verdade. Foi que o senhor disse a Paulo, preso. Cale, fale, não te cale. Fale, não te cales. E a porrada também não está no vídeo. Não, ainda tem muita Aqui coisa. ele ficou assim, senhor, não, é para isso. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, que o teu falar seja advertência a nossos corações. Amém. Senhor, que tudo quanto nós tratamos aqui hoje à noite, Senhor, que o teu falar ele possa transformar nossa mente, vontade e emoção. Amém. Senhor, que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro por todo o vento de doutrina, Amém. mas sejamos aqueles que são focados, Sim. Senhor, nos teus ensinamentos. Amém. Senhor, daqueles que recebem do céu, Senhor, aqueles que foram chamados segundo um propósito eterno, Amém. para termos o teu falar em nossos corações. Amém. Senhor, e que das nossas bocas flua um verdadeiro louvor. Sim. Senhor, que nossa palavra seja temperada com sal. Amém. Senhor, que seja palavra de moderação. Sim. Senhor, que edifiquem a tua igreja, que edifiquem a tua pessoa nos irmãos. Amém. Senhor, que todos, ao ouvir o teu falar através de nós, Sim. Senhor, possam te receber como Espírito e vida. Amém. Senhor, possam ser aqueles que buscam-te verdadeiramente. Sim. Sim. Senhor, através de um testemunho. Amém. Senhor, através de uma palavra de conforto, de exortação. Senhor, que todos possam ser edificados. Amém. Senhor, como casa de Deus, Sim. que é coluna e baluarte da verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus. Soma aí. E aí, profeta, tem aí? Ó. Eu estava falando
transforma o livro. Mas é renova. Não precisa ser renovado, não precisa ser transformado mesmo. Renovado aí tem que ser transformado. Transformado. Botar a bolinha aqui. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. De tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Mas a esperança aí, né? Com a árvore, né? Cortada, né? Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus eventos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova, ao cheiro das águas. Esperança para a árvore, Senhor Jesus, mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus eventos. Se envelhecer na terra sua raiz, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, e louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu santo nome nesta noite, porque só o teu nome, Pai, é digno de todo louvor. Senhor, de ser engrandecido. Tu és o nome que está acima de todo nome. Ó Senhor, a qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Tu és o Senhor Jesus em nossas vidas. Senhor, se manifesta, Senhor, através do Teu povo. Ó Senhor Jesus, enche tudo em todos, ó Pai. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém.
Porque os profetas, né? Essa é a benção final, né? Agora A bênção final. Você grava isso aí também? final, né?